Uma das perguntas que mais surgem, o tamanho do tumor do colo do útero e a indicação da traquelectomia radical. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o que a gente tem de evidências científicas comprovadas nas indicações dos tratamentos, porque a gente sabe que os nossos resultados, tanto cirúrgicos, quanto de sobrevida, ou quanto de reprodução assistida através de métodos de reprodução, que em cirurgias com preservação de fertilidade, estão muito relacionados com as indicações das nossas condutas em cirurgias. Então a gente sabe que tumores uterinos em que a gente tem lesões no colo menores que 2 centímetros seria um dos critérios de indicação formal do nosso procedimento de traquelectomia radical. O que seria a traquelectomia radical, então? Tirar o colo do útero, mas ao mesmo tempo, não ele todo, tentar deixar no mínimo 2 centímetros de extensão de colo. Por quê? Para a gente evitar a incompetência istmo cervical. Mas Marcelo, e os tumores que são maiores que 2 centímetros? Esses são os tumores que a gente tem o maior desafio de tratar. A gente não tem grandes artigos científicos com números imensos de pacientes randomizados e prospectivos, mesmo porque é muito difícil a gente ter essa paciente numa idade reprodutiva, com desejo de preservação de fertilidade, com histologias favoráveis, sem metástases linfonodais. Então, a gente precisa ter todos esses critérios ideais para que a gente consiga ter bons resultados. Mas e nessa paciente aqui? Bom, a gente tem comprovado que os melhores resultados são nas pacientes com menores que 2 centímetros. Nas pacientes que têm os tumores maiores que 2 centímetros, o que a gente tem que pensar? Primeiro, é possível sim, mas seria indicado aqui, nesse momento, a gente fazer uma quimioterapia neoadjuvante. Mas daí, Marcelo, eu vou fazer a quimioterapia neo. Eu precisava fazer alguma coisa, né? Eu preciso fazer alguma coisa antes desse tratamento. Eu vou dar uma dica para vocês que eu considero primordial, é a gente fazer nesse cenário, como a gente tem uma paciente com a maior chance de doença linfonodal, a gente fazer aqui nesse momento ou a pesquisa do linfonodo sentinela ou a linfadenectomia pélvica previamente ao tratamento com a quimioterapia neo. Por quê? Porque depois que você fizer a quimioterapia neo, você não vai ter a avaliação linfonodal fidedigna como antes do tratamento. Você entendeu? Então, a gente faz essa pesquisa e essa linfadenectomia e olha que interessante. Em algumas pacientes, você já vai ter o linfonodo positivo. E o que significa isso? Que a paciente ela vai sair do estadiamento B, um B2 aqui, ela vai pular para um estadiamento 3C1. E nesse caso, ela já não vai ter mais a indicação da quimioterapia neoadjuvante. Por quê? Porque ela já é uma paciente que vai ir para um outro tratamento que a gente sabe que é de químio mais radioterapia. Então, olha só, a gente acaba também, nesse fluxograma, selecionando as pacientes que a gente vai excluir da indicação de preservação de fertilidade. Então, se eu pudesse, e essa é a conduta que eu tenho tomado nos dias de hoje, as pacientes que têm tumores maiores que 2 centímetros, mas a gente tem cada vez mais esse grupo de pacientes. Pacientes em idades reprodutivas, com histologias favoráveis, sem linfonodos metastáticos ou doença metastática, né? A doença só no colo do útero, mas que o tumor, ele não é menor que 2 centímetros, ele é maior que 2 centímetros. Então, seria interessante a gente fazer a quimioterapia, mas antes a gente fazer essa proposta aqui. Depois que você fez a quimioterapia neo, olha só, que o tratamento sempre oncológico, ele é multidisciplinar, você vai discutir com o oncologista, ver os exames de imagem que você vai repetir e vai ver os critérios para a indicação da sua cirurgia. E você vai ter 2 cenários aqui.
o tumor que ficou menor que 2 centímetros e o tumor que ficou maior que 2 centímetros. Ou seja, o tumor que teve resposta, e essa paciente provavelmente é a paciente ideal para a gente fazer a cirurgia, e a gente teve aquela paciente limítrofe que provavelmente você vai discutir com ela a indicação da cirurgia. Por quê? Porque provavelmente essa paciente aqui, ela já vai ter critérios. Por que eu estou falando provavelmente? Porque a gente precisa da peça para analisar isso. Infiltração estromal profunda, né? E o tamanho do tumor, invasão linfovascular, ela já vai ter, em muitos dos casos, indicação de adjuvância. Porque se ela tiver, como a gente sabe, aqueles critérios de Seldes, ela já vai para radioterapia, no mínimo, concomitante, sim ou não, com a quimioterapia. Então, é interessante essa discussão, porque toda vez que a gente tem essa paciente, a gente particulariza o caso. E tem que ficar muito bem claro para a paciente esse tratamento que a gente vai propor, sendo que os melhores resultados, tanto resultados em termos de sobrevida, em termos de reprodução, são nos tumores menores que 2 centímetros e não nos tumores maiores que 2 centímetros. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você ainda não faz parte do canal, clique aqui embaixo e se inscreva para você receber mais conteúdo sobre metodologia cirúrgica.